Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros da casa de José, o carpinteiro. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os que têm puro o coração. Esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele baseia-se muito nos textos de Marcos e de Mateus. Confesso aos amigos que quando eu selecionei esse tema em setembro do ano passado, eu não imaginava o quão desafiador ele seria. Fazia algum tempo que eu havia lido esse capítulo 8º e não me lembrava que nele continha tantos temas interessantes, muito sensíveis, e aliás um deles, o que eu tive mais dificuldade de compreender quando eu estava adentrando a doutrina espírita há 15 anos atrás. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Algumas pessoas trouxeram umas crianças para que eles pudessem as tocar e as abençoar. No entanto, seus apóstolos tentaram afastar aqueles que traziam as crianças com palavras ásperas. Ao ver aquilo, Jesus se zangou e disse a eles: deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a ela. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, o que exclui qualquer ideia de orgulho e de egoísmo. E o mestre utiliza a figura da infância, a figura da criança, para simbolizar esta pureza, esta simplicidade, esta humildade. Mas aí, nós que somos espíritas e acreditamos na reencarnação, poderíamos nos fazer a seguinte indagação: mas, Rodrigo, não é possível que a criança que esteja habitando aquele corpinho frágil e ingênuo de um recém-nascido não seja um companheiro muito antigo e em débitos com as leis do Senhor da vida? Sim, é possível. E por esta razão, Jesus não diz que o reino dos céus é para as crianças, e sim para os que se assemelham às crianças. Ele leva em consideração a vida presente e o fato de que, nos primeiros anos da infância, o espírito encontra-se adormecido, não tendo tempo ainda para manifestar as suas más inclinações. Quando nós estamos na pátria espiritual e vamos nos preparar para retornar ao palco da vida, quer seja nesta grande escola chamada planeta Terra, ou em qualquer outro globo deste universo infinito criado pelo nosso Pai Celestial, nós passamos por um processo gradual de perda da consciência. Nós vamos nos esquecendo de quem fomos e do que fizemos. Para mim, isto é um bom exemplo da sabedoria e da misericórdia do Senhor da vida para com as suas criaturas, para com os seus filhos. Porque esquecendo de quem fomos e do que fizemos, nós ganhamos um novo ponto de partida. Nós deixamos para trás tudo aquilo que pode atravancar o nosso progresso. Mas, Rodrigo, vamos supor que numa encarnação anterior eu tenha sido um grande cientista, que colaborei para a descoberta de uma vacina que ajudou a salvar muitas vidas, ou então fiz uma descoberta tecnológica como a lâmpada elétrica, o telefone, a internet. Tais lembranças poderiam fazer bater na tua porta um sentimento de orgulho que iria atravancar o teu processo evolutivo. Mas para a maioria de nós, como eu, que em sua FAR, a sua folha de antecedente reencarnatório, só há débitos, a lembrança do passado iria nos constranger profundamente. Um dia, eu estava numa casa espírita
E um companheiro, para me agradar, disse: Rodrigo, eu sou terapeuta, trabalho fazendo regressões. Você não gostaria de fazer uma regressão? Eu nem te cobro. Eu falei: meu amigo, não me leve a mal, mas eu estou mais para pagar para não fazer. Para que saber quem fui e o que fiz? Como dizem os jovens, vamos deixar isto baixo. E o esquecimento de quem fomos e do que fizemos tem uma dupla finalidade. Nos primeiros anos da infância, o espírito está mais maleável, mais permeável aos ensinamentos daqueles que têm o dever de lhe educar, seus pais ou outra pessoa que seja. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Mas se ela pudesse reconhecer naquele corpinho frágil e ingênuo um caráter viril e as ideias de um adulto, muito mais difícil seria para ela manter toda aquela dedicação, todo aquele amor, todo aquele devotamento. Pior ainda, se ela pudesse conhecer o passado daquela criatura. No livro Missionários da Luz, nós temos o caso de Sigismundo. Sigismundo, ao reencarnar como segundo filho de Adelino e Raquel, se pudesse lembrar que numa encarnação anterior, ele matou aquele que hoje figura como seu pai Adelino, em um duelo, pela disputa do amor daquela mulher que hoje figura como sua mãe, Raquel, e que desviou Raquel do caminho que tinha para seguir, e que Raquel vai parar na prostituição, muito difícil seria para os pais Raquel e Adelino, e para Sigismundo, o sucesso daquela reencarnação. No livro Ação e Reação, nós temos o caso de Nilda. Marina, no século XIX, interpõe-se entre o casal Zilda e Jorge, levando à prática de terríveis leviandades. Os três desencarnam numa situação muito difícil. Após um certo tempo na pátria espiritual, reencontram-se e resolvem se dar uma nova oportunidade. Marina reencarnaria como a irmã mais velha de Zilda e teria o dever de cuidar da mesma. Quando jovens, como estava programado, Zilda reencontra Jorge e retomam os laços afetivos. Mas, mais uma vez, Marina, sentindo-se atraída por Jorge e Jorge por Marina, voltam a ser amantes. 2 semanas antes do casamento, Jorge confessa a Zilda que não poderia casar-se com ela, pois, na verdade, amava Marina. Zilda não esboça qualquer reação, mas naquela mesma noite toma uma dose de formicida, despedindo-se da vida na condição de suicida. Marina e Jorge, como tanto desejavam, casaram-se. E 2 anos depois, recebem como filha muito amada Zilda, que agora tem o nome de Nilda. Nilda, em razão do suicídio, reencarna surda, muda e com problemas neuropsíquicos. Se Marina e Jorge pudessem reconhecer naquela filha tão amada e sofredora Nilda a figura da irmã e da noiva vilipendiada, traída, o quão difícil seria para eles aquele processo reencarnatório. Deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a ela. Jesus leva em consideração a vida presente e o fato de que, nos primeiros anos da infância, o espírito está adormecido e não teve tempo ainda de manifestar as suas más inclinações. Aprendeste o que foi dito pelos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já terá cometido com ela adultério em seu coração. Jesus utiliza a palavra adultério com um significado muito mais amplo do que nós costumamos usar. Porque quando nós pensamos na palavra adultério, a primeira coisa que vem na nossa mente
é a traição entre um casal de namorados ou de cônjuge. Mas o mestre utiliza com um significado mais amplo. Ele utiliza a palavra adultério como sinônimo do mal, do desrespeito às leis do Senhor da vida. Tanto é que em outra passagem ele nos diz: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Não basta ter uma aparência de pureza, ter atitudes de pureza. É preciso ter o sentimento, é preciso ter o pensamento puro. E aí surge uma questão muito interessante e delicada. Rodrigo, eu pensei no mal, mas eu não cheguei a cometê-lo. Isso tem alguma consequência? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino é a felicidade. E quando nós seremos felizes? Quando alcançarmos a angelitude, a perfeição, a condição de espíritos puros. Mas entre o ponto de partida, a criação simples e ignorante, e o ponto de chegada, que é a perfeição, o espírito tem uma longa caminhada a realizar, que terá o tempo variado de acordo com as suas escolhas, com o seu livre arbítrio. E muitos de nós enveredamos pela senda do mal. Basta que nós observemos a história da humanidade terrena. Quantas atrocidades, quantos crimes nós cometemos na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. As guerras do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as guerras do século XXI, pelo incrível que pareça, por mais absurdo que seja, nós continuamos em guerra em pleno século XXI. E aí nós conseguimos observar três situações evolutivas distintas. Há aqueles que pensam no mal, se comprazem com esse pensamento no mal e, se puder, praticam o mal. Outros, como eu, em alguns momentos ainda pensamos no mal, mas fazemos um esforço enorme para repeli-lo. E outros sequer cogitam o mal. Naqueles em que o mal sequer passa pelo pensamento, o progresso está realizado. Naqueles em que, em alguns momentos, ainda pensam no mal, mas esforçam-se para repeli-lo, o progresso está em via de realizar-se. Naqueles que pensam no mal, se comprazem com esse pensamento e, se puder, praticam o mal existe na plenitude de suas forças. Os escribas e os fariseus, que vinham de Jerusalém, encontraram Jesus e seus apóstolos no caminho. Então os fariseus foram tirar satisfação com ele. Senhor, por que teus discípulos não honram a tradição dos nossos antigos e não lavam as mãos antes de comer? E Jesus então lhes devolve a pergunta: e por que vós outros não honrai os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas mantém longe de mim o seu coração. Então ele chamou todos que estavam por perto e lhes disse: escutai bem o que digo. Não é o que entra na boca do homem que faz mal ao homem, que o macula, mas sim o que sai da boca do homem é que faz mal ao homem. Porque o que sai da boca do homem é o que está cheio o seu coração. É no coração que nascem as ideias, os pensamentos do assassínio, do latrocínio, do adultério, do falso testemunho, da maledicência, entre tantos outros. Então seus discípulos foram ter com ele em particular e lhe disseram: Senhor, sabeis que assim, falando, vós escandalizai os fariseus. E o mestre então lhes respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não houver plantado. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos.
E quando um cego conduz outro cego, ambos acabam caindo no fosso. Quando eu estava me preparando para a palestra da noite de hoje, foi inevitável para mim, neste ponto do Evangelho, não lembrar de um acontecimento muito particular, que eu irei compartilhar com os amigos. Há 19 anos atrás, no ano de 2004, o Tribunal de Justiça convocou todos os seus serventuários com deficiência visual para fazerem um curso de informática, um leitor de tela chamado Virtual Vision. Esse curso se daria no Fórum Central, lá na Avenida Antônio Carlos. E já naquela época, trabalhava em outro cartório, lá no Fórum do MEI, um outro rapaz também deficiente visual. E eu então falei para ele, fulano, por que nós não vamos juntos para o curso? A gente atravessa lá para o outro lado do MEIA, e aí a gente pega, né, o ônibus que vai deixar a gente lá no fórum. E ele concordou. E aí, no dia marcado... Obrigado. No dia marcado, após a hora do almoço, nós nos encontramos na entrada do fórum. E eu falei para ele, fulano, por que a gente não pede um desses policiais que fazem a segurança aqui do fórum para nos ajudar a atravessar a rua? Ele falou, Rodrigo, eu ainda enxergo um pouco, fique tranquilo. Eu falei, então tudo bem, né? Então eu coloquei minha mão no ombro dele, né? Coloco o meu primeiro pé na Rua Santa Fé. Quando eu coloco o segundo, eu só escuto a freada do ônibus, né? Nós quase fomos atropelados pelo ônibus. Então eu, muito respeitosamente, me permito complementar a fala do mestre e dizer que quando um cego guia outro cego, ou ambos acabam caindo no fosso, ou são quase atropelados pelo ônibus. Nós, seres humanos, criamos as religiões. E aí não só os antigos judeus, mas também nós, cristãos, em muitos momentos, nós nos ocupamos muito mais com os atos exteriores, com os rituais, com os dogmas, do que propriamente com o conteúdo moral das leis do Senhor da vida. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse, este povo me honra com os lábios, mas mantém longe de mim o seu coração. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E quando um cego conduz outro cego, ou ambos caem no fosso, ou são quase atropelados pelo ônibus. Nós nos preocupamos muito mais em lavar as mãos do que expurgar dos nossos corações todos os maus sentimentos. Quando é que nós dissemos que uma religião é boa? Nós dizemos que uma religião é boa quando ela induz o ser humano à prática do bem e impede que ele faça o mal. Qual é o objetivo das religiões? Um dia eu estava fazendo uma palestra no TUCC, Templo Umbandista Caboclo Caçador. E o dirigente da casa, que nessa nossa co-irmã é chamado de pai, o meu querido companheiro pai Jorge, disse uma frase que eu guardei comigo. Ele disse, as religiões são como estradas que conduzem ao mesmo destino que é Deus. Então o objetivo da religião é conduzir o homem, o ser humano, a Deus. E quando é que nós chegaremos a Deus? Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nós chegaremos a Deus quando nós purificarmos os nossos corações. Quando nós expurgarmos do nosso coração todos os maus sentimentos. Não basta ter atitudes de pureza, aparência de pureza. É preciso ter o sentimento puro. E Jesus falou sobre isso. Há pessoas que são como sepulcros pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. E aí, nós vemos muitas religiões fazendo supersticiosos, hipócritas, fanáticos, porém não homens e mulheres de bem. Quantas atrocidades, quantos crimes nós cometemos em nome de Deus e em nome do Cristo. No livro Dramas da Obsessão, nós temos o caso de Timóteo. Timóteo e seus 3 filhos, após 6 meses de tratamento na casa espírita, conseguiram compreender com o auxílio de Esther e Roberto o porquê terem sofrido tão odiosa perseguição pelo Santo Ofício. Retornaram à época do cristianismo nascente
e se viram como autoridades judaicas e romanas que perseguiam, torturavam e matavam os primeiros cristãos. E só assim conseguiram abandonar 4 séculos de ódio a Leonel, antigo inquisidor-mor de Portugal e seus associados. E Timóteo, então, aceita reencarnar e receber como filho Leonel, a filha mais velha de Leonel, que também tinha sido um grande inquisidor, né? Que agora chamava-se Alcina, e os seus 3 antigos filhos com os quais ele conservou o ódio por 4 séculos. Então nós já cometemos muitos crimes e muitas atrocidades em nome de Deus e em nome do Cristo. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Esta, para mim, foi a lição mais difícil de compreender quando eu estava entrando na doutrina espírita. Jesus utiliza a palavra escândalo como sinônimo da prática do mal. Então nós poderíamos ler esta frase da seguinte maneira: a prática do mal é necessária, mas há de quem o pratique. E aí é preciso que nós contextualizemos esta frase de Jesus. Para quem o mestre estava e está falando? Para nós, alunos desta grande escola chamada Planeta Terra. E quem são os alunos que habitam o planeta Terra? São alunos repetentes como eu e em débitos com as leis do Senhor da vida. Porque, excetuado o caso dos professores, os missionários, todos nós outros que estamos aqui estamos em provas ou expiações. Jesus não falaria esta frase se ele tivesse conversando com habitantes de um planeta ditoso, de um planeta feliz. E sabe por quê? Porque num planeta ditoso, num planeta feliz, não há uma única criatura que seja propensa à prática do mal. Enquanto isto aqui na Terra, o mal é algo previsível. Jesus falou: árvores más só podem dar maus frutos. Então, considerando que aqui na Terra só habitam alunos repetentes como eu e em débito com as leis do Senhor da vida, o mal é algo previsível. E Deus vai utilizar o mal praticado por nós mesmos como instrumento pedagógico. Para quê? Para nos punir? Não. Deus não pune ninguém. Deus educa. E ele utiliza o mal que nós praticamos como instrumento para nos educar, como instrumento pedagógico. Porque no momento em que nós nos cansarmos do mal, nós iremos buscar o remédio no bem. No livro Ação e Reação, Drúzio diz a André Luiz: Deus usa o mal contra o mal para que o mal, cansado do mal, vá buscar o bem. No momento em que a sociedade terrena se cansar do mal, nós iremos buscar o remédio no bem. O escândalo é necessário, mas há de quem provoque. Como diz o poeta popular Xande de Pilares, em sua belíssima canção, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E todos nós que estamos aqui hoje, no José o Carpinteiro, encarnados e desencarnados, todos nós nascemos para vencer. Sabe por quê? Porque Deus não criou uma única criatura sua, um único filho seu, cujo destino seja a prática do mal. A prática do mal é coisa nossa. Nenhuma reencarnação é programada, nenhuma reencarnação é organizada para a prática do crime. A prática do crime é coisa nossa. Eu gosto muito de notícias. Durante a semana, a primeira coisa que faço é ligar a televisão no Fachel, né? Para saber como é que está a cidade, olha a hora. Bom dia, esse aí mesmo. E aí, quando eu vou dormir, eu pego o meu radinho, né? Todo cego gosta de radinho, eu também. E ligo baixinho na CBN, boto embaixo do travesseiro, porque como eu tenho insônia, né? Eu vou escutando a notícia e aquilo ali me ajuda a dormir. Entre o acordar e o dormir, eu ainda busco notícia nos sites como G1, UOL, entre tantos outros. Então, notícia é uma coisa que, de fato, eu gosto muito. E eu me recordo que, há uns anos atrás,
Um irmão nosso teve a infeliz ideia de assaltar um ônibus. E quando ele vai passar para a parte de trás do ônibus para roubar os passageiros, a arma que ele portava, não sei se um revólver, uma pistola, não me recordo, bate e fica preso na roleta. E a arma dispara. E o tiro acerta em cheio uma companheira que estava sentada no banco da frente. E essa companheira vem a desencarnar. Essa companheira, por uma razão a qual eu desconheço, necessitava desencarnar daquela forma. Mas aquele nosso irmão não precisava e não deveria estar ali cometendo aquele crime. Mais recentemente, todos nós acompanhamos que um companheiro nosso saiu aqui do Rio de Janeiro para torcer pelo seu time em São Paulo. E aí, num ato impensado de selvageria, ele arremessa uma garrafa de vidro contra a torcida rival. A garrafa bate no chão e, surpreendentemente, solta um pedaço de caco de vidro que acerta em cheio a jugular de uma companheira que torcia pelo Palmeiras. E essa companheira vem a desencarnar. Essa companheira, por uma razão a qual eu desconheço, ela necessitava desencarnar daquela forma. Mas este nosso irmão não precisava e não deveria ter saído aqui do Rio de Janeiro para cometer aquele ato de selvageria em São Paulo. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoca. Assim, por exemplo, um filho ingrato serve de prova ou de corrigenda para seu pai. Porque talvez aquele pai, nesta ou em outra encarnação, também não foi um bom filho. Mas aquele filho não deveria agir com ingratidão e irá responder por isto. Porque o mal, sendo sempre o mal, traz consequência para quem o pratique. Um amigo meu estava me contando que seu tio e sua prima faziam algum tempo que não se falavam. Talvez algumas semanas, alguns meses. E seu tio foi diagnosticado com câncer. Ele então liga para sua prima e fala para ela: olha, eu sei que teu pai pode não ter sido o pai que você e seus irmãos gostariam. Talvez não tenha nem sido um bom filho. Mas se eu fosse você, eu não deixava de cumprir o seu dever filial. E a prima reconsiderou, voltou a falar com o pai e pôde acompanhá-lo durante muitos dias daquele um mês que ele ficou fazendo tratamento de quimioterapia antes de desencarnar. Talvez o pai não tenha sido bom pai, quiçá um bom filho, mas ela não precisava ser uma má filha. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Se a tua mão for motivo de escândalo, se o teu pé for motivo de escândalo, se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o e lançai para longe de vós. Porque é melhor que entreis na vida sem um pé, sem uma mão, sem um olho, do que com os dois pés, com as duas mãos e com os dois olhos e de parar no fogo eterno. É uma figura muito enérgica que Jesus usa, né? Arrancar um pé, arrancar uma mão, arrancar um olho. Mas o que ele quer dizer com isso, Rodrigo? Se a tua mão, se teu pé, se teu olho for motivo de escândalo, arrancai e lançai para longe de vós. Porque é melhor que entreis na vida sem um pé, sem uma mão e sem um olho. Jesus utiliza a figura da deficiência, né, sem um pé, sem uma mão, sem um olho, para simbolizar as dificuldades. E aí eu, mais do que ninguém, posso dizer aos amigos que, de fato, ser deficiente não é algo muito fácil. E ele fala o seguinte, olha, é melhor que você tenha aquela dificuldade e ir de parar na vida, retome o caminho do progresso. Porque nós bem sabemos, está lá no livro Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 16. Todas as vezes que nós infringimos as leis do Senhor da vida, para nós retomarmos o caminho do progresso, nós temos que cometer 3 atitudes: arrepender, expiar e reparar. Então é melhor com aquela dificuldade, sem um pé, sem uma mão, sem olho, e de parar na vida, retome o caminho do progresso, do que sem a dificuldade, com os 2 pés, com as 2 mãos, com 2 olhos, e de parar no fogo eterno, continuar no erro. Mas, Rodrigo, será possível? Será que o único meio que nós temos para evoluir é o sofrimento, é a dor? Não. E aí nós, espíritas,
temos uma frase que nós gostamos muito, né? Ou nós evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. Mas aí nos falta malandragem, no bom sentido da palavra. E em 80% das vezes, nós optamos pela dor. Mas o sofrimento é uma opção nossa. Nós poderíamos escolher o amor. E nós podemos fazer uma outra leitura desta frase de Jesus. Às vezes o que nós achamos que é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Como dizem os nossos irmãos de outra denominação, é um livramento. Se não vejamos, talvez, aquele companheiro que hoje esteja sem os dois braços, sem os dois olhos, possa estar sendo impedido momentaneamente nesta encarnação em voltar a cometer novos crimes. Talvez. No livro Há 2000 anos, nós temos o caso de Públio Lentulus. No ano 70, Públio Lentulus e o seu colega, o senador Pompílio Crácio, são mandados para Jerusalém em nome do Império Romano, para combaterem os judeus revoltosos. Públio e Pompílio caem em uma emboscada e são capturados pelos revoltosos e levados à presença de seu líder, que chamava-se André de Gioras. André de Gioras é um desafeto antigo de Públio Lentulus, pois há mais de 20 anos atrás, Públio Lentulus condenou o filho de André de Gioras à escravidão, após o rapaz lançar uma pedra contra a carruagem que Públio viajava com sua família, quando chegava em Jerusalém pela primeira vez. André de Gioras condena o senador Pompílio Crácio à morte e condena Públio Lentulus à cegueira. Então ele chama seu escravo pessoal, um rapaz de traços romanos chamado Ítalo, e ordena que Ítalo queime os olhos de Públio Lentulus. Ítalo, muito contrariado, cumpre a ordem de seu senhor e queima os olhos de Públio Lentulus, e Públio Lentulus está cego. Nas minhas palestras não pode faltar uma história de um cego, né? Dessa vez não podia ser diferente, não sei por quê. Eu sempre arrumo um para trazer. E aí, as tropas romanas chegam. Muitos dos revoltosos são mortos, dentre eles, Ítalo. Outros são capturados, como André de Gioras. No dia em que André de Gioras ia ser executado, Públio Lentulus vai visitá-lo na cadeia. E André de Gioras confessa a Públio Lentulus que, na verdade, Ítalo era Marcos, filho de Públio e Lívia, que André sequestrou quando ainda era um bebê, como uma espécie de revide de vingança pelo fato de Públio Lentulus ter condenado seu filho à escravidão. Esta obra ela é maravilhosa, e não só pelo conteúdo doutrinário, mas também pela forma como foi escrita. Aqueles que ainda não leram, que leram há muito tempo, eu recomendo, há 2000 anos. E é interessante nós observarmos que no início do livro, nós temos um diálogo entre Públio Lentulus e o seu amigo, o senador Flamínio Severus, onde Públio conta para Flamínio que ele tinha sonhos recorrentes e que nesses sonhos ele se via como a pessoa de seu bisavô. Então Públio convida Flamínio a ir ao porão de sua casa e mostra para ele uma estátua de cera de seu antepassado. E Flamínio se surpreende com a semelhança física entre Públio e o bisavô. E quando Flamínio analisa uns documentos do bisavô, ele verifica a mesma semelhança na caligrafia. E Públio então diz ao amigo: meu querido Flamínio, nesses sonhos eu me vejo como um juiz que condena os inimigos a penas severas, dentre as quais a queima e a retirada dos olhos. No livro Sublimação, nós temos o caso de Alex. Alex, quando adulto, ao participar de uma reunião mediúnica em Paris, recebe o comunicado de sua tia-avó Carla, a quem amava muito, e se surpreendia quando criança devido à sua deformidade física, a aleijão. E Carla então diz ao sobrinho: meu querido Alex, venho te contar que numa encarnação anterior eu também fui muito apaixonada pelo Conde Rupestre. Carla abriu mão de casar-se com Rupestre, pois um dia em que ela e ele e suas famílias voltavam da visita
da casa onde iam morar. O cavalo em que Carla estava montada se assusta quando passa um outro animal na estrada e dispara. E Carla acaba caindo entre as pedras, ficando aleijada. Carla, num ato de extremo amor a Rupestre, abre mão de casar-se com ele. E ele casa-se com outra mulher. Carla então continua. Numa encarnação anterior, Rupestre chamava-se Igor. Nós éramos casados e muito apaixonados. Igor é mandado para a guerra e desencarna em uma batalha. Eu, não suportando a morte do meu querido esposo, me lanço do alto da varanda de nossa casa, retornando à pátria espiritual na condição de suicida. Após a cegueira, Públio Lentulus pôde parar para repensar a vida. De tal modo que, quando ele desencarna na tragédia de Pompeia, ele já estava completamente convertido ao cristianismo. Tanto é que, na sua encarnação posterior, narrada no livro 50 anos depois, Públio Lentulus reencarna como escravo Nestório, cristão convicto, pregador da Boa Nova, que desencarna como os primeiros cristãos nas arenas romanas. Talvez, se Carla tivesse dedicado aquele amor egoístico a Rupestre, ela não teria desenvolvido a maravilhosa obra social que realizou com os mais pobres da sua região. Às vezes que nós achamos que é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Como dizem os nossos irmãos, é um livramento. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nós precisamos faxinar os nossos corações. E aí tem um pequeno detalhe. O Rodrigo só tem a possibilidade de limpar o coração do Rodrigo. Por mais que eu queira, eu não tenho como limpar o coração das minhas filhas, da minha esposa, dos meus pais, do meu irmão. Isto cabe a eles. Eu só consigo faxinar o meu coração. E nós precisamos expurgar dos nossos corações todos os maus sentimentos. O desejo de vingança, o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a maledicência, entre tantos outros. Porque de ruim para o coração já basta a gente levar o triglicerídeo e o colesterol. Não precisa levar nada mais do que isso. Como diz Robson Ribeiro em sua belíssima canção, aprendi na caminhada doce lição. Quem quiser colher ventura, não plante aflição. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando, que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de ter me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu aproveito essa oportunidade para desejar a todos os amigos da casa de José o Carpinteiro um Feliz Natal, um próspero ano de 2024. Que nesse ano de 2024 nós temos bastante disposição para faxinar os nossos corações. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mais uma vez agradeço a direção da casa pela oportunidade e até 2024.